Deus. Estivemos lá na sua casa, agradecendo a Deus. E hoje ele está aí com a sua família, ou parte da sua família, né? Eu ia dizer com a sua família, mas com parte da família está a esposa, né? O neto, e ficaram para trás, né? Filhos, nora, genro, a filha, né? Mas as netinhas, né? Ficaram para trás, né? E nós estamos aqui com o propósito de agradecer a Deus. Irmãos, é motivo para exaltar o nome do Senhor. Você vê a foto do pé do irmão Valdeci, do pastor Valdeci, e ver ele andando hoje, a gente sabe que não é o médico que conseguiu fazer isso. É só Deus que pode fazer. É algo muito grandioso. Temos conosco também o presbítero José Antônio, que é primo, né? É casado com a prima, tá? É família, né? Com a sua esposa. Rita. Irmã Rita é a esposa do irmão José Antônio, presbítero José Antônio. Temos conosco o irmão Francisco, que é da Assembleia de Deus ali em Pádua, pastor Eliseu, né? O irmão é presbítero da igreja ali. Hoje é a pastora Rosângela que está na direção, porque pastor Eliseu tem a dificuldade de não enxergar, né? E junto com ele está ali mais um rapaz, também é a sua esposa, né? Irmã Hélia está aí com a gente também, né? Que Deus continue abençoando. O rapaz que está acompanhando é irmão amém. Mais um obreiro aí na casa de Deus, né? Irmão Marquinhos, que é diácono ali também. O importante, irmãos, é estarmos prontos para fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos pedir a Deus que tome o primeiro lugar nesta reunião, que o Senhor venha nos abençoar, falar aos nossos corações nesta noite. Queria pedir ao diácono Luciano que estivesse orando aqui, dando início ao nosso culto. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus, te damos graça por estar na tua casa para adorar e bendizer o teu santo nome, meu Pai. Deus, toma cada vida que se encontra aqui nessa noite, meu Pai, que o Senhor permitiu que estivesse aqui para adorar e bendizer o teu santo nome, meu Pai. Deus, toma esse culto nas tuas mãos, meu Pai amado. Deus amado, culto de varões, mas também, meu Pai amado, de agradecimento, meu Pai querido, pelo milagre que o teu servo recebeu, meu Pai amado. Ó Deus amado, e a vitória dele é a nossa vitória também, meu Pai amado. Deus, receba, meu Pai querido, os louvores, meu Pai, nessa noite. Que tudo que for feito aqui seja para a glória do teu santo nome, meu Pai. Que venhamos sair daqui, meu Pai, restaurado a cada dia mais. Deus, não da maneira que entramos, meu Pai querido, mas, Deus, de uma forma especial, que o Senhor venha derramar tuas bênçãos sobre nós, meu Pai amado, e venhamos sentir o teu poder nesse lugar, em nome de Jesus. Irmãos, diácono Luciano é o líder dos varões. Hoje o trabalho é de responsabilidade dos varões. E ele nos deu a liberdade de estarmos aqui na direção do culto, né, para compartilhar com os irmãos, né, dessas maravilhas. Vamos cantar o hino 304 da nossa harpa cristã, que é um hino bastante conhecido. Talvez a gente canta, mas a gente não medita na letra do louvor, né? Mas o hino tem uma letra maravilhosa e eu quero que você cante, adore a Deus, mas que você avalie a letra desse louvor. Desprezando toda dor, desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus
Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias, glória a Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração e vamos começar ouvindo os irmãos que estão conosco, adorando a Deus e exaltando o santo nome do Senhor. Queria que o irmão Felipe estivesse orando nesse momento. Deus santo, aleluia, Deus querido, aleluia. Meu Pai, toma nas tuas mãos, toma direção, Pai. Oh, meu Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos começar ouvindo uma palavra com o presbítero Francisco, ou um louvor, aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos felizes, estamos alegres, né?
pela a primeira vez que o Senhor nos concedeu essa oportunidade, né, de poder estarmos aqui, né, juntamente com o pastor Valci. Pastor Valci, eu já fiz um convite a ele, né, ele já esteve pregando lá na nossa igreja, né, mas quase que eu não vinha hoje, irmão, porque cheguei na sexta-feira, eu falei com a pastora, né, se ela liberasse para mim vir aqui hoje, né, e convidar os irmãos, né, trazer uma carta para convidar os irmãos para a festividade do templo, né, e ali a qual, né, ela falou, sabe, irmão Francisco, eu vou viajar no sábado à noite, aí eu queria que o senhor ficasse, né, na direção do trabalho. Mas aí ela me ligou no sábado, mesmo à noite, falou assim, não, você pode estar liberado para o senhor ir, o senhor vai lá, né, faz a visita, leva um abraço para o pastor Valci, para a igreja, né, pastor Liseu também mandou um abraço para o pastor, para todas as igrejas, né, e aí a qual, né, eu pude estar aqui, né, mas que nós possamos, irmão, conforme o pastor Valci frisou aqui, né? Eu nem vou resumir um testemunho meu aqui, que é muito forte, irmão. E conforme o pastor Valci frisou aqui, sobre a fé, né, irmão? Se nós tivermos fé, nós somos, né, libertos de enfermidade, libertos de qualquer coisa dentro do nosso lar, no nosso trabalho, né? A qual eu estou, né, empenhado aqui no serviço ali no Jardel, eu estou todo dia ali, irmão, naquele depósito ali, trabalhando ali, né? Nós estamos ali empenhados no trabalho ali, que eles não me deixam, irmão, eu parado. Eu fico 5 meses para lá, daí um dia está ligando, passando mensagem para a gente vir, né? Para trabalhar, que sabe que a gente trabalha nesse serviço e o serviço a gente tem que ter o compromisso, né, irmão? Quando nós pegamos o compromisso com o patrão, nós temos que ter o nosso compromisso, né? E muito não está tendo esse compromisso mais, né? Não está tendo quase mais as pessoas que fazem o nosso serviço, né? Mas, irmãos, eu passei por um período, irmão, muito difícil na minha vida. Eu estive, irmão, com depressão. Muitas pessoas, né, me acusaram de algo que não estava acontecendo, né, na minha vida, né? Eu estava, né, dentro do meu lar. Nessa época eu estava na igreja do pastor Assis, ali na Cidade Nova, mas eu passei um problema muito sério, irmão. Ali muitas pessoas falavam que eu já estava ficando doido, né? Mas na minha cabeça não passava nada disso, irmão, que eu estava com um problema de depressão e uma obra muito forte que fizeram por mim, de bruxaria. Mas, irmãos, eu, dentro do meu lar, eu entrava para dentro do meu quarto, que a Bíblia diz que nós tiver com problema, enfermidade, com problema nós tiver, nós entrar para dentro do nosso quarto e fechar a porta, né? E orar ao Senhor que algo vai acontecer na nossa vida. Mas, irmãos, ali eu passando por todo problema, eu abri a Bíblia para me ler a palavra. A palavra ali eu via, irmão, toda em igreja, não conseguia ler, não conseguia orar, não conseguia, irmão. Eu sentava e aquela perturbação vinha na minha cabeça, irmão. Aquilo enviava assim, aquela latição de cachorro, longe, e depois vinha dentro da minha cabeça com a perturbação. Aí eu falei, Jesus tem misericórdia. A única coisa que eu entrava, irmão, para dentro do meu quarto, eu conseguia louvar o Senhor. Aí eu conseguia louvar o Senhor. E eu não deixava de entrar para dentro do meu quarto, tentava orar, não conseguia, tentava ler a Bíblia, não conseguia. Eu não conseguia ler nenhum versículo da Bíblia, irmão. E ali, eu sentado na minha cama, um belo dia, irmão, eu passando por esse problema difícil, já não estava tendo desejo mais de ir para a igreja mais. Falei, Jesus tem misericórdia. Aí a minha esposa aí, as pessoas da igreja me abandonou, irmão, o pastor me abandonou, não ia lá me visitar, e as pessoas das outras igrejas lá oravam por mim, nada acontecia. E ali a minha esposa foi na igreja um domingo, o que ele fez para mim, irmão, é mandar o cartão de dízimo para me mandar o dízimo para a igreja. Eu falei, Jesus tem misericórdia, eu não estou passando por necessidade pela misericórdia do Senhor. E ali, irmão, passando por aquele período muito forte. Mas ali um belo dia, irmão, entrei para dentro do quarto. Ali eu comecei a louvar o Senhor, com o hino do J. Neto, que fala pensando bem, e fala sobre
sobre, né, a presença do Senhor na nossa vida. E ali eu comecei a louvar o Senhor, irmão. Eu senti, irmão, que aquilo saiu do meu corpo, irmão, mais ou menos pelo barulho que fez, e subiu quase no teto da laje da minha casa e caiu na minha cama, irmão. Que aquilo fez aquele barulho, a cama tremeu toda e aquilo sumiu. E dali, irmão, minha mente abriu, comecei a orar ao Senhor, comecei a ler a palavra do Senhor. É isso, irmão, que Deus faz. Que se nós tivermos a fé, em qualquer lugar que nós estivermos, nós pedir a Deus de todo o nosso coração, nós seremos curados. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, né? Só basta nós ter a nossa fé, porque sem a fé é difícil agradar a Deus, né? Como o pastor Vassi falou, né? Mas eu quero agradecer a Deus, irmão, e poder estar aqui contando esse testemunho, né? Se eu for começar do começo, irmão, eu fico a noite inteira aqui contando testemunho da minha vida, de tanto livramento que Deus me deu de morte, né? Mas Deus me deu esse louvor, mano. Eu não sou cantor, mas o Senhor, né, nos usa, né, através do louvor, né? Eu vou estar louvando o Senhor. Os irmãos souberem, me ajudem, irmão. Faça um sol, hein, mano. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me reanima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu entende e não me censura, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça a muita falha que cometo contra ti. Se for preciso me exaltar, falar comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordar ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não
estou contigo. Ora, não temas, tem coragem, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreira que eu não posso ultrapassar. Mas se estou fraco, ou me esconda em tuas asas bem segura, me agasalha no teu manto de ternura, ou me transporta sob o vento ou pro mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe a minha alma chorar, grita, implorar. Não me deixe, Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade e quero pedir à igreja, né? Continue orando para o presbítero Francisco, porque eu careço muito das orações dos irmãos. Nós estamos ali, como eu falei, empenhados ali no trabalho, ali no Jardel, ali. Nós estamos todo dia ali, né? Se o irmão quiser me ver, é só ir ali, né? Amém? Aleluias. Irmãos, esse louvor nos faz lembrar de Moisés. Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Sem a presença de Deus, não iremos a lugar algum. Amém? Vamos ouvir o grupo dos varões louvando a Deus. Amém, irmão? Saudando os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino 476. Ré maior. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi,
guardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, é o bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos ouvir o Tayan louvando a Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu estou um pouco rouco, mas eu quero cantar um louvor que eu creio que muitos de vocês conheçam. Esse louvor, desde ontem, o Senhor tem trabalhado em mim através desse louvor. Eu quero te dizer que muitas vezes nós estamos preocupados em sermos o maior, o melhor, mas Deus está escolhendo o menor hoje nessa noite. E dos menores eu quero ser o menor nessa noite. Aleluia, que nós possamos nos humilhar perante o Senhor, porque Deus quer o menor. Aleluia. Se você souber esse louvor, adore ao Senhor, amém? Senhor, não vou me apresentar, pois sei que me conheces bem. Tu sabes da minha vida bem melhor do que ninguém. Sabe quanto me arrisco, sabe quanto me dedico, e o que faço é só pra sustentar minha casa. Senhor, pensando bem, os meus irmãos podiam me ajudar. Sou o caçula e vou sozinho ao campo apacentar. Fico exposto ao perigo, ninguém se preocupa comigo. Até os de dentro da minha casa me desprezam. Sempre estou só. Até quando vou ter que viver assim? Tão rejeitado, ninguém olha para mim. Assim sofria Davi, que pra todos um ninguém, mas Deus observava. E olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. Deus não precisa de homens com status ou renome. Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje este lugar. Então só adore e comece a clamar.
Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. O mais desprezado Ele vai levantar, o mais humilhado Ele vai exaltar. Apenas adore, pois Ele procura o menor da casa. Até quando vou ter que viver assim? Tão solitário, ninguém olha para mim. Assim sofriada fim, que pra todos o ninguém, mas Deus observava. E olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. Deus não precisa de homens com status ou renome. Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje este lugar. Então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor. O mais desprezado Ele vai levantar, o mais humilhado Ele vai exaltar. Apenas adore, pois Ele procura o menor da casa. Mais uma vez, Deus vai vasculhar esse lugar. Então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o quê? O mais desprezado Ele vai levantar, o mais humilhado apenas adore, pois Ele procura o menor da casa. Apenas adore, pois Ele procura o menor da casa. Apenas adore, pois Ele procura o menor da casa. Aleluia, assim agradeço a minha oportunidade em nome. Aleluias. Só nos compete adorar, porque quem escolhe é Ele, quem honra é Ele, quem dá graça é Ele. Vamos ouvir uma palavra com o presbítero José Antônio. Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Irmãos, nós estamos alegres por nós estarmos aqui. Eu sou a segunda vez que a gente vem. Eu vim numa festa há muitos anos aqui e a festa estava maravilhosa. E hoje não está diferente, porque o Senhor está presente em nosso meio e viemos aqui nesta noite no intuito de adorar o Senhor. Por grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Valdeci, quando ele falou comigo que tinha um trabalho para vir aqui, que tinha feito um trato com Deus, de vir aqui pagar um culto em ação de graça. Eu falei com ele: pastor Valdeci, eu vou com você, sabe por quê? Esse homem que está aqui junto conosco, que nos trouxe, é o meu pai na fé. Esse homem lutou para me levar para a igreja. Eu era um alcoólatra, vivia praticamente mendigando, passando dificuldade na minha vida. Esse homem lutou. Ele me colocava numa charrete, ele e o casal de filho e a esposa, e me levava lá para o Monte de Café, e chegava lá, ele certamente pensava: hoje ele aceita Jesus. Aceitava nada, irmãos. O meu negócio não era esse. Mas o Senhor sabe o que faz na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, irmãos, eu fui trabalhar em Santos, Riviera de São Lourenço, uma beira de praia, coisa mais linda, e me levou para onde eu queria.
porque beira de praia, cachaça à vontade, era um alcoólatra, e ali estava com fome eu queria e com fome eu gostava. Tinha os pais de santo dia de sexta-feira na praia, eu ia para a beira da praia e ficava por ali, junto com os pais de santo, bebendo cachaça. Uma certa vez, levantou um homem com um berrante na mão, todos devem conhecer um berrante, um cachaceiro. Ele falou comigo assim: o que você faz aqui, homem? Falou comigo. Eu falei: você me conhece? Ele falou: eu te conheço. Ele falou assim: os seus irmãos te procuram. Mas os meus irmãos estão tudo perdido, inclusive eu tenho os parentes onde eu fui criado aqui, nesse lugar, que é a Penha, a Glória, a Dona Conceição, o Geraldo, são todos meus parentes, onde eu fui criado. Mas então eu não acreditei naquela história. Eu falei assim: meus irmãos me procuram o quê, senhor? Nós já estamos todos separados, em Deus de novinho que se separemos todos. Eu não dei crédito. Daí 3 meses eu vim embora. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí que eu pude entender que o diabo profetizou na minha vida, que os irmãos estavam orando para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu vivo um homem alegre por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a minha família, os meus filhos, a minha esposa, os meus netos, bisnetos e esses irmãos a qual têm orado por mim, eu tenho certeza que a promessa do Senhor nas nossas vidas, ela há de se cumprir, porque nós adoramos um Deus vivo, um Deus que dá vitória ao teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse pastor Valdeci é um homem que ele me discipulou, ele me fez caminhar na obra do Senhor, ele não me abandonava a hora nenhuma. Então hoje eu sou grato ao Senhor pelo milagre que o Senhor fez na vida dele. Então, muitas noites, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós soubemos que eles tinham quebrado as pernas, os pés, nós choramos. Eu não tenho vergonha de falar, porque chorar pelo irmão que nós amamos, eu acho que é motivo de adoração ao Senhor. E o Senhor, pelas lágrimas que eu derramei, e o Senhor não dando nada, os homens não dando nada que ele andava, mas ainda pergunta a ele se eu não falei: não, muito em breve, antes de 4 meses você vai estar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando o Senhor me chamou, ele me chamou para ser um profeta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Guria mesmo, eu estava ali junto com aquele moço ali no banheiro. Ele falou comigo: o carro do Valdeci não vai pegar. Eu falei: já vai pegar em nome de Jesus, pode deixar que o mecânico já está arrumando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu estou alegre. Eu quero deixar uma palavra, irmão, não vou tomar muito tempo dos irmãos não. Em São Lucas, no capítulo 8, versículo 22 até o 26, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhe: passamos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo um aos outros: quem é este que até o vento e a água manda lhe obedece? Irmãos, nesse texto escrito por Lucas, um gentil, um doutor, ele deixa muito claro que essa tempestade a qual veio ao mar, veio para servir de exemplo para os discípulos e acreditar em quem estava junto com eles. E quando nós passamos por dificuldade, nós temos que crer
que o Senhor está ao nosso lado para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não deixa os seus desamparados. O Senhor está caminhando constantemente, muitas das vezes. Ele deixa que nós entramos nas provas. Nós temos que passar prova, nós temos que ser provados para alcançar o reino dos céus. Este reino dos céus, a qual foi preparada para a tua igreja. A igreja a qual ele comprou com preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos disse-lhe: onde está a vossa fé? Jesus disse para os discípulos, e eles temendo, maravilharam-se, dizendo um aos outros: quem é este que até o vento e a água manda lhe obedece? O Senhor é aquele que tem poder e tem autoridade. Ele tem autoridade sobre nossas vidas e muito menos as coisas que a qual Ele criou. Quando Ele criou para governar. Ele veio para salvar, Ele veio para libertar e curar aqueles necessitados. Jesus, ele chegou a levantar os conchos que andavam. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo e Pedro, quando ele chegou na igreja de Atos dos Apóstolos, ele chegou e levantou um concho que ficava mendigando. E quando aconteceu isso com o presbítero Valdeci, o pastor nosso, este homem amado, que a qual nós amamos de coração, eu falei com ele, ele sabe, a família dele está aí, e todo mundo pode ficar sabendo. Eu falei: pastor Valdeci, não se preocupa que o Senhor é contigo, e muito em breve você vai começar a caminhar e vai levar a obra do Senhor. Como o Senhor tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir com a tua promessa. Ele não vai deixar que você fique prostrado numa cama, porque Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que faz e dá vitória. Ele pode até permitir, irmãos, que tudo acontece, mas na hora certa Ele estende as mãos e te segura. O vento pode soprar na tua vida, porque nós somos um ser humano. Nós temos que ser provados no fogo. Nós somos como ouro, irmãos. Nós temos que entender que nós podemos passar por dificuldade, mas lá no céu está esperando uma cidade de ouro, uma cidade preparada para a tua igreja, e lá não vai ter choro, lá não vai ter sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ouvir o irmão Jean louvando a Deus. Logo após nós vamos ouvir o grupo das irmãs louvando, adorando ao Senhor. Só os irmãos na paz do Senhor, amém? Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver longe das trevas e pecados traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei.
infinito já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono. A resposta é um sono, durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. Ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Somente aos seus pés, Jesus, eu encontro forças para viver, eu encontro forças para vencer, porque Tu és a minha vida. Somente Tu entende o meu clamor, entende os meus prantos, porque Tu és fiel. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei, eu vencerei, vencerei. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O grupo das irmãs louvando a Deus. Logo após nós vamos ouvir os jovens louvando a Deus. Conjunto Shalom Adonai, salve os irmãos com a paz do Senhor.
jejuar, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Vai tentar você, deita em cima do leão durante aquela noite. Sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que possa se deitar. Durante esta cama o leão vai jejuar. Eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí então você deita em cima do leão durante aquela noite. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Os jovens louvando a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Com seu lindo sorriso, seu semblante tão bonito, sinto falta do seu brilho, do seu jeito simples que fascina. Eu vou orar pra Deus trazer o sol de volta pra você. É só uma noite que durou, mas já passou. Você vai ver. Eu vou orar pra Deus mandar óleo de alegria. Você não foi feito pra viver assim, já foi cancelado, plano pro seu fim. Você não é cauda, você é cabeça. Quem te separou foi Deus, nunca se esqueça. Vai impactar nessa geração, cheio de poder, cheio de unção. Se não é seu jeito, você é uma peça tão fundamental, arma santa para combater o mal. É servo de Deus, você não perdeu. Seja restaurado, seja transformado. Jesus está passando agora do seu lado. Esse semblante. Eu vou orar pra Deus trazer o sol de volta pra você. É só
vou, você vai ver. Eu vou orar pra Deus mandar óleo de alegria. Você não foi feito pra viver assim, já foi cancelado, plano pra seu fim. Você não é cauda, você é cabeça. Quem te separou foi Deus, nunca se esqueça. Pra impactar nessa geração, cheio de poder, cheio de unção. Se não é seu jeito, você é uma peça tão fundamental. Alma santa para combater o mal. É servo de Deus, você não perdeu. Seja restaurado, seja transformado. Jesus está passando agora do seu lado. Esse semblante. Você não foi feito pra viver assim, já foi cancelado, plano pra seu fim. Você não é cauda, você é cabeça. Quem te separou foi Deus, nunca se esqueça. Pra impactar nessa geração, cheio de poder, cheio de unção. Se não é seu jeito, você é uma peça tão fundamental. Alma santa para combater o mal. É servo de Deus, você não perdeu. Seja restaurado, seja transformado. Jesus está passando agora do seu lado. Esse semblante. Pra glória de Deus, pra glória de Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como sempre, quando eu dirijo o culto, eu esqueço de recolher as ofertas, né? Eu quero convidar meu neto para a gente adorar a Deus com um louvor que tem a ver com a história do pastor Valdeci, enquanto os obreiros recolhem as ofertas. Irmã Chayana, socorre o Tayan lá para mim. Quem foi que disse que o meu tempo acabou? Quem foi que disse que a história já findou? Quem foi que disse que as suas armas iam me atingir? Quem foi que disse que essa luta não ia eu conseguir? Se enganou, eu estou aqui. Se enganou, eu estou aqui.
colher o que plantei, vou viver o que sonhei. E quem duvida vai entender o que é milagre. Se enganou, eu estou aqui. Se enganou, eu estou aqui. Quem foi que disse que nesse vale não ia eu passar? Quem foi que disse que o Senhor não ia me honrar? Quem foi que disse que lá no deserto ia eu morrer? Quem foi que disse que essa prova não ia eu vencer? Fez o quê? Se enganou, eu estou aqui. Se enganou, eu estou aqui. Vou colher o que plantei, vou viver o que sonhei. E quem duvida vai entender o que é milagre. Vou colher o que plantei, vou viver o que sonhei. E quem duvida vai entender o que é milagre. Se enganou, eu estou aqui. 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 Agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Muitos pensaram que não, mas se enganaram. Ele está aí, pronto para adorar a Deus. E quem duvida, com certeza vai entender o que é milagre. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar nesse instante, entregando o pastor Valdeci nas mãos do Senhor, o qual estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Queria pedir ao diácono Rosivaldo que estivesse aqui orando, entregando o pastor Valdeci nas mãos do Senhor. Oramos. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, meu Pai, por tudo quanto o Senhor já concedeu a cada um de nós nesta noite, meu Pai. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença, meu Pai. Agradecemos, Senhor, meu Pai, pelo livramento de morte que o Senhor concedeu ao Teu servo, meu Pai. Sabemos que para o médico era impossível, mas para o Senhor, meu Pai, todas as coisas são possíveis, meu Pai. Por isso o Teu servo está aqui, meu Pai, nesta noite, agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez na vida do Teu filho, meu Pai. Usa o Teu servo nesta noite, meu Pai, para ele transmitir aquilo que o Senhor tem dado a ele, ao nosso coração, que nós possamos receber a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Muito obrigado. Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? E pedir ao nosso irmão aí que, se alterar a minha voz aqui, o irmão controla aí para não incomodar os ouvidos dos irmãos. Eu falo meio alto e às vezes, quando vê, está muito alto. O irmão fica à vontade. Eu quero aqui cumprir com aquilo que foi o projeto de Deus. Louvar a Deus com o hino 370,
e depois eu estarei falando e lendo a palavra do Senhor. O meu Senhor me dá mais gratidão, é o hino que falou constantemente no meu coração, para que o dia que eu estivesse aqui, estivesse adorando. A igreja me ajuda, que na verdade eu não entendo bem de louvor, mas o Papai do Céu é bom. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue, no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, grato a ti. Aleluia, graças a Deus. Abre comigo, irmãos, a Bíblia na segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, louvado seja Deus, verso 16 ao verso 18, ou melhor, 19.
18 mesmo. Os irmãos não preocupam com o horário, porque eu sou bem ligeiro nas minhas palavras. Evangelho, ou melhor, carta 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E não atentando nós às coisas que se veem, mas às que se não veem. Porque as que veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Podeis assentar. Meus queridos, eu quero estender aqui os meus agradecimentos ao pastor, presidente desta igreja. O meu muito obrigado pelo carinho expressado através de gestos, de obras e de realizações. Estendo aqui os meus agradecimentos à igreja do modo em geral, não dizendo pequeno nem grande, porque somos todos iguais. Estendo meus agradecimentos pelas orações, pelo ombro amigo dos irmãos, pelo companheirismo, pela participação, que poucos fizeram o que os irmãos puderam fazer. E eu sou grato a Deus por poder estar aqui, e os irmãos desta igreja, junto com o departamento de varão, que era culto dos varão, é culto dos varão hoje, e nós aproveitando a oportunidade para estar aqui oferecendo um culto em ação de graça por bênção recebida. O que é oferecer um culto em ação de graça? O que é ação de graça? Ação de graça são favores imerecidos, aquilo que nós realmente não merecemos e Deus nos concede. Então nós estamos aqui dizendo: Senhor, muito obrigado, eu estou louvando o Teu nome, eu estou oferecendo este momento de adoração ao Senhor, porque o Senhor fez aquilo que o homem não poderia fazer. E para ser bem rápido, alguns dos irmãos às vezes não sabem o que se passou comigo. Eu estava trabalhando em um prédio em Santo Antônio de Pádua, e eu estava no terraço do 4º andar do prédio. Eu subi lá com a intenção de fazer um remate em volta da casa do elevador, que estava vazando muita água, e eu trabalhando bem abaixado, perto do telhado, suando muito, e consegui fazer o primeiro lance, o segundo lance da parede, fazendo um corte para encaixar uma bica. E quando eu ia para o terceiro lance, tinha uma necessidade de eu puxar a extensão para alcançar o terceiro lance do serviço. E ao levantar, que eu estava bem próximo ao telhado, eu deveria dar uns 3 passos para a direita, e eu andei uns 3 passos para a esquerda, aonde não era o meu caminho, aonde não era o meu destino, aonde eu não tinha nada que fazer à minha esquerda. Mas eu ficar de pé, eu caminhei para a esquerda e não caminhei para a direita. Não lembro quando eu pisei no abismo e não lembro quando eu desci do abismo. Eu só lembro quando eu estava lá embaixo, aproximadamente 8 metros, quando eu já tinha levado a queda. Esse pé certamente chegou primeiro e pegou o vão da escada de concreto, e o osso, ele saiu para fora por completo, ficou pendurado na pele.
O outro pé quebrou, deu fazer assim, só senti aquilo igual pedra de gelo, tudo quebrado. Descendo muito sangue aqui, que fez um buraco profundo aqui. E esse ombro não podia mexer, a coluna também não, que teve uma fratura. E esse ombro, dia depois que eu fui saber que rompeu o tendão, quebrou aqui a ponta do osso. E lá embaixo, naquela situação, eu olhei para cima e pensei assim, aconteceu o pior. Eu não sei porquê, mas eu estou aqui embaixo todo quebrado. E aí eu dependi de gritar socorro, que nem a pessoa que estava lá em cima viu eu descer. Ele estava atrás da parede e não viu eu descer. Sentiu minha falta e pensou assim, ele foi tomar água, ele desceu. Aí eu comecei a gritar lá embaixo por socorro. Alguém que estava no decorrer da obra chegou e prontificou o socorro. E eu comecei a me procurar aonde foi a minha falha. Comecei a me cobrar aonde eu errei. O que eu fiz para estar aqui nessa situação. De casa eu saí normal, eu fiz a minha oração. Eu li a Bíblia, eu dobrei o joelho. E eu vim trabalhar normal como vem todos os dias. E hoje não deu certo, eu estou aqui vendo tudo. E o Senhor estava providenciando o socorro veio imediatamente. E algum dos médicos olhando assim, não economizou suas palavras e disse em voz alta, esse aí só cadeira de roda, só aposentadoria, coitado, não anda mais. E aquilo ali pesou bem forte a minha mente, um homem enérgico, um homem que sempre trabalhou, ouvi aquilo, mas eu pude meditar numa coisa, o Senhor não falou assim, o Senhor não falou estas palavras. E aí começou o corre-corre, atendimento para ali, atendimento para aqui, e eu comecei a me procurar, e eu tenho uma ligeira desconfiança que eu falhei numa pequena coisa que não poderia ter falhado. Todos os dias que eu chegava na obra, eu deixava a minha bolsa e procurava um cantinho e entregava todo o decorrer daquele dia nas mãos do Senhor. Eu não me recordo, aquele dia eu acho que eu não fiz. Alguém me envolveu na entrada já com alguns assuntos, eu desconfio, não tenho certeza. Mas eu acho que eu não fiz aquela oração de costume naquele cantinho, entregando aquele dia nas mãos do Senhor. Eu orei em casa. Mas eu acredito também que Deus estava permitindo, porque precisava falar a respeito de algo mais profundo da palavra. E se foi um laço, Deus permitiu que eu caísse nele. Mas também Deus permitiu que o médico mentisse e que eu andasse antes do prazo para estar aqui nesta noite glorificando a Deus e dizendo: o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua geração estende de geração a geração. Oh glória! Irmão, eu te convido a meditar numa coisa. Eu preciso meditar nisso. Uma coisa que às vezes eu esqueço, irmão, quando chego na casa do Senhor, e isso não pode ficar esquecido. O Salmo de número 34, versículo de número 15, está escrito dessa forma: os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Eu quero dizer que os olhos do Senhor estão sobre este lugar, e os seus ouvidos atentos à sua oração nesta noite. Oh glória!
Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja, nós esperamos o retorno dele para buscar a nossa vida. Irmão, quantas vezes nós cultuamos achando que o culto está tão deserto, achando que nós estamos tão longe. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo a seguir, ele disse assim: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor permite você passar por algo, mas Ele jamais te abandonará no momento da luta. Ele está presente nesta noite para quê? Para ouvir a minha oração, para atender o seu louvor e receber como cheiro suave ao trono da tua graça. Louvado seja Deus. A hora se foi. O versículo que li nesta noite fala a respeito do desígnio e o efeito das aflições. O que é um desígnio? O que os irmãos entendem de um desígnio? Desígnio é uma ordem. Desígnio é um chamado, é uma ordenância. Como Jesus disse ao seu discípulo, Jesus designou os seus discípulos aí no monte. E eu tenho um desígnio na minha vida, irmãos. Você tem um desígnio na sua vida. E às vezes nós queremos sair desse desígnio. Jonas foi chamado para pregar a palavra. E ele quis sair do desígnio, ele quis sair da direção, ele quis fazer a sua vontade. E Deus disse assim: não, vem cá, eu vou te colher. Eu vou mandar alguém te colher para que você entenda que quando eu ordeno o meu desígnio, não é para sair da direção daquilo que eu ordenei. Então as coisas não acontecem por um acaso na nossa vida, irmãos. Às vezes nós tínhamos tudo para estar todos os dias no trabalho, e a facilidade começa a nos afastar dele. Às vezes nós temos tudo para adorar o Senhor de segunda a sábado, e nós começamos, não, hoje não, deixa para amanhã, amanhã deixa para depois. E o Senhor está falando. O Senhor está lembrando do desígnio que Ele nos deu. E falando a respeito do efeito das aflições. Desígnio e efeito das aflições. Mas por que esta aflição veio? Por que eu estou nesse leito? Tem um efeito, irmãos. Tem um efeito porque nós vivemos duas proporções. Nós vivemos a parte material que é daqui, que nós dependemos dela no dia a dia, mas a igreja do Senhor não fica somente envolvida nessa parte. Por quê? Porque Ele disse assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então tem vida após essa vida, tem outra vida após esta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a palavra: porque nós não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas o interior contudo se renova dias após dias. Eu caí, eu quebrei, o exterior teve corrompido, mas o interior se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todo dia você sai bem para o seu trabalho, nem todo dia você está bem na sua casa. É a parte que sofre as consequências, é a parte que sofre a crítica, é o homem exterior
que quando alguém fala dele, ele sofre porque alguém o caluniou. Isso pode acontecer na minha vida, na sua vida, mas não é motivo de nós abandonar a carreira, porque diz a Bíblia que o interior precisa ser renovado dias após dia. Eu estou marchando para o céu. Tem alguém me olhando e dizendo algo a meu respeito, mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que no momento certo Ele levantará a meu favor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a glória de Deus trazendo o renovo do céu para o nosso coração. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, dizendo: eu estou na casa, eu estou aqui, eu quero abençoar a sua vida. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Necomanás, Necomanás. Oh, glória! Porque por isso não desfaleçamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O homem exterior sai cansado para o trabalho, volta abatido, mas o Senhor renova ele na oração. O Senhor renova ele no louvor, o Senhor renova ele no departamento, o Senhor renova ele na hora da oração, o Senhor renova ele na hora que ele chora, na hora que ele deixa a sua lágrima na presença de Deus. Deus está renovando. E alguém olha assim e fala assim: mas ele estava todo quebrado. Ele estava, mas não está mais. Aleluia, porque a oração dos irmãos de Mangueirão me ajudou. Ele estava todo quebrado, mas não está mais. Por quê? Porque a igreja dobrou o joelho e louvou o nome do Senhor a meu favor. Contudo, o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova dia a cada dia. Renova a sua força nesta noite. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Louva o nome do Senhor nesta noite, porque Ele é o nosso advogado. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas é aquele, é aquele, será que é aquele? Porque o Senhor tinha projeto na vida dele. Amém? Se o Senhor não tivesse projeto na minha vida, eu não estaria aqui não, irmãos. Foi muita altura. Foi muita altura. Muita altura. Mas o Senhor olhou e disse assim: não, esse aí ainda precisa renovar o interior. Esse aí ainda precisa ir lá em Mangueirão falar que eu salvo. Esse aí precisa ir lá naquela igreja dizer que eu ainda vou voltar para buscar. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Já estou encerrando. O verso de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que o apóstolo Paulo chamou leve e momentânea tribulação? Porque ninguém vive eterno aqui na terra. Não, aqui ninguém vive eterno. E se vivemos 100 anos, é momentâneo, porque passa muito rápido. Porque há poucos dias eu tinha 20, agora já vou fazer 60, então é momentâneo. É momentâneo, passa rápido. Quantos que estão aqui que lembram dos seus 30 anos e hoje apavora? É muito rápido. Então Paulo estava dizendo assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode comparar com o peso de glória eterno nos céus para nós. Aleluia, aleluia,
Aleluia! Aleluia! Oh glória! Leve e momentânea tribulação. Eu passei 4 meses deitado. Para mim foi uma coisa do outro mundo. Nunca parei. Mas foi leve e momentânea tribulação, porque já passou. Agora a eternidade, ela não tem fim. Eu preciso fazer alguma coisa para ser encontrado naquele dia, quando o Senhor tocar a trombeta. Vigiai, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Oh glória, eu preciso estar com a minha lamparina acesa. Hoje eu não sei, amanhã eu não sei, mas eu sei que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para os irmãos. Vive-o agora com alegria. Vive-o hoje com alegria. Porque o ontem pode ter sido muito bom, mas passou. E amanhã nós não sabemos se chegamos lá. E até outra coisa eu digo, que o amanhã não existe. Os irmãos podem imaginar que o amanhã não existe. Porque quando chegar amanhã, ninguém fala amanhã, fala hoje. Então vamos fazer hoje o que nós podemos fazer. Senhor, eu estou aqui em Mangueirão. Eu estou na casa do Senhor. Eu estou aonde eu sou abraçado. Eu preciso renovar o homem interior. Para quê? Para que a luz do Senhor mantenha acesa na minha vida. Aleluia! E eu posso olhar para o Senhor e dizer: foi bênção, mas ninguém poderia fazer. Só o Senhor que pode. Os irmãos já observou que tem coisa que só o Senhor pode fazer? Me parece que é o Salmo de número 148, que fala a respeito do auxílio do homem e o auxílio de Deus. Nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos a igreja, e faz tudo por nós. Mas tudo por nós que está no alcance da pessoa. Mas tem coisa que só Deus pode fazer. Aí o salmista dizia assim: eu vou confiar no auxílio de Deus, porque o auxílio de Deus, quando eu cair no telhado, Ele vai estar com a mão estendida lá, aonde ninguém poderia estar. Eu vou confiar no auxílio de Deus, que diz o salmista que o anjo afofa a cama. Os irmãos acreditam nisso? Que você está desassossegado, não quer, não pode, não aguenta ficar deitado, o anjo vem e fofa a cama onde está. Faz sentir a presença dele e faz entender o mistério. O momento é esse, agora o momento é ficar aí. Aleluia! Mas eu vou renovar o seu homem interior para quê? Para que você levante daí e vai dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem muita gente achando que escolheu o Senhor. Eu escolhi o Senhor, eu escolhi o cantinho que eu vou ficar. Irmão, não é bem assim. Diz a Bíblia, já estou encerrando, irmão, a hora passou. Diz a Bíblia que o Senhor disse assim: não sois vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, eu anunciei a vós, e eu mandei a vós que vai, e mandei a vós que dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não adianta eu vir aqui hoje marchar no poder e falar que sou isso, sou aquilo, e amanhã eu estar descuidado, porque a trombeta não sei o momento que ela vai zoar. Então o importante para mim é permanecer na presença de Deus. Eis que venho sem demora. Guardai o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor pode voltar hoje, mas se Ele não voltar hoje, eu preciso estar de pé. Eu preciso estar olhando para cima. Diz a palavra de Deus em Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 3, ele diz assim: vós que já ressuscitaste com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque de lá vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A trombeta vai soar lá, o barulho vai vir de lá, a salvação vem de lá, aleluia, e eu preciso estar olhando para lá. O salmista no Salmo 62, ele estava já desacreditado, ele disse assim: a minha esperança está no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Irmãos, o homem pode deixar você sem esperança, pode deixar você triste, aborrecido, mas eu quero dizer uma coisa: faça como está escrito aqui. Por isso não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode comparar com o peso de glória eterno muito excelente. Se eu aturar 70 anos foi rápido demais, foi momentânea a minha vida. Mas se eu conseguir chegar no céu pelas portas, eu vou viver eternamente. Amém? Isso é bom. Saber que aqui eu posso sair triste, às vezes moribundo, mas o interior pode me renovar a cada dia. Quando eu me prostrar, quando eu fizer como o hino disse nesta noite, mas se eu orar, irmão, eu não costumo passar da hora. Verso 18 está escrito assim: não atentando nós para as coisas que se vê, mas atentando nós para aquelas que não se veem, porque as coisas que nós se vemos são temporais, passa rápido, mas aquelas que não se veem são eternas. Aleluia. Trabalhe, passeie, advirta, faz o seu lazer, mas não fique agarrado nessas coisas não, porque isso tudo vai passar. Mas fique ligado numa coisa, naquela que você não vê, mas sente, naquela que você não vê, mas tem certeza, naquela que você não vê, mas sabe que Ele está presente e que a tua mão está estendida sobre a sua vida. No momento de luta, no momento de treva, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Não atente somente para as coisas que você está vendo. Aleluia. Porque tem coisas que você não vê que são eternas, são reais. Deus é verdade, Deus é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse assim: eis que eu estou à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Tem muitas pessoas esperando ser reconhecido para adorar Deus. Tem muitas pessoas esperando alguém bater nas costas dele, para ele ser um adorador. E eu digo para você que o Senhor está procurando aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, independente daquilo que você é, que deixa de ser. O Senhor te conhece e Ele quer abençoar a sua vida nesta noite. Perdoa pelo horário, que Deus abençoe você. Agora eu te afirmo uma coisa: esta lágrima, ela não está caindo no chão não. Tem alguém que responsabiliza por ela, tá? Aleluia! O choro do cristão tem valor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Recebo meus agradecimentos e perdoa pelo tempo que eu passei aqui. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Na realidade, ficou muito pouco tempo o pastor Valdeci para estarmos ouvindo a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor está conosco e é o que importa. E Deus tem abençoado
é um irmão que Deus nos deu. Para mim é mais que amigo, né? E nós estivemos ali algumas vezes e com certeza Deus tem o abençoado de uma forma especial, assim como tem abençoado as nossas vidas, por isso estamos aqui. Amém? Nós queremos fazer os anúncios dos demais trabalhos da semana. Amanhã não vou poder estar em Pádua,